Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, neste momento tão especial. Você que está nos acompanhando de todos os lugares, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero estar aqui orando pela sua vida, ensinando a você, levando até você a palavra de Deus por meio da direção do Espírito Santo. Você que quer nos acompanhar diariamente e ainda não é um inscrito aqui, se inscreva no nosso canal, é gratuito, isso mesmo. E você estará participando das orações, participando deste propósito tão especial. Só é você clicar abaixo no nome inscrever-se, apenas uma única vez, e deixe o seu joinha, o seu like, que vai ajudar outras demais pessoas a estar recebendo também esta mensagem, esta oração tão especial. Eu queria falar para você nesta noite a respeito da oração. A oração, meus irmãos, é algo muito especial e não pode, meus irmãos, fugir da nossa rotina, da nossa vida com Deus. A nossa oração, meus irmãos, é o alimento, é o que nos fortifica, é o que nos fortalece diariamente. A oração é a gente falar diretamente com Deus por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus, meus irmãos, diz no livro de Atos isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Atos, no capítulo 12, que o apóstolo Pedro, ele tinha sido preso, isso mesmo, ele tinha sido preso por mandado de Herodes, Herodes, meus irmãos, era um homem mau, isso mesmo, era o rei ali de Roma, e era um homem mau, que não estava, isso mesmo, contente, isso mesmo, com o desenvolvimento da igreja. Ele não estava contente, meus irmãos, com o desenvolvimento do evangelho que estava sendo pregado. E ele manda prender a quem? A Pedro, isso mesmo. Pedro, meus irmãos, agora estava encarcerado, pronto para ser entregue, isso mesmo, aos judeus, pronto para ser entregue aos judeus, isso mesmo, até mesmo para ser morto. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que havia oração constante por parte da igreja em favor de Pedro. E Pedro era um homem de oração, era um homem, meus irmãos, temente, que orava constantemente ao Senhor. A Bíblia diz que ele estava preso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim: e havendo o rei Herodes, olhe bem, e havendo o rei Herodes, isso mesmo, mandado prender, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo, isso mesmo, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes, meus irmãos, estava furioso, isso mesmo, querendo, meus irmãos, buscar agora fama, reconhecimento dos judeus, isso mesmo, com a prisão de Pedro, isso mesmo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que estava ali Pedro preso, encarcerado, com 4 quarternos, quer dizer, com 16 soldados fazendo a sua segurança, isso mesmo. Estava entre 2 soldados ali e demais outros, isso mesmo, ali fazendo a guarda, e a igreja estava de contínuo em oração em favor do apóstolo Pedro. E olha o que diz a palavra de Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados.
ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor desceu ali naquela noite. Olha que coisa maravilhosa. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Meus irmãos, muitas das vezes que o anjo de Deus descia, isso mesmo, a Bíblia diz que resplandecia uma luz, e aqui resplandeceu esta luz. Que coisa maravilhosa! Quando, meus irmãos, o anjo do Senhor, isso mesmo, Deus ele ordena aos seus anjos, não importa, meus irmãos, prisões, cadeias, nada que possa impedir o agir do Deus Todo-Poderoso na vida de uma pessoa. Por isso que devemos permanecer firmes na confiança, na esperança, na alegria, isso mesmo, mantendo a nossa confiança no Senhor, sabendo, meus irmãos, que o Deus dos céus, ele está cuidando de todas as coisas, e quando o Senhor ele ordena, não há nada que impeça. A igreja estava em oração, isso mesmo. Pedro era um homem de oração. Quando nós, meus irmãos, nos mantemos firmes, meus irmãos, você pode ter certeza que há manifestação dos céus em nosso favor. Não há cadeias, prisões, escuridão. Estava ali uma grande escuridão, né? Mas quando o anjo do Senhor desceu, clareou aquela prisão. As cadeias se quebraram, se soltaram, isso mesmo. Aqueles soldados ficaram, meus irmãos, cegos, isso mesmo. Em um momento ali, pasmados, sem saber, isso mesmo, e sem entender, e sem nenhuma reação de força, né? Diante, meus irmãos, a tamanho esplendor de poder que desceu ali sobre aquela cadeia, aquelas prisões. E conduzem Pedro para fora, isso mesmo. E conduzem Pedro para fora, e levanta-te, anda e vai embora. E quando Pedro chega na igreja, né, a igreja fica toda assustada, né, ali estavam em oração, né, ficam todos assustados pelo grande milagre que Deus operou, né? Nem eles mesmos que estavam em oração, eles compreenderam. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Isso mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, os anjos do Senhor que se acampam e nos guardam, isso mesmo. Eles estão, isso mesmo, eles agem de uma forma que nós nem imaginamos, isso mesmo. Quando nós, meus irmãos, recebemos Jesus Cristo, ou até mesmo quando nós, meus irmãos, queremos conhecer a Cristo, Deus ele manifesta o seu poder para que o propósito dele, por meio de Cristo, se realize na vida de cada um. Isso mesmo, trazendo a salvação, a libertação, a transformação. E Pedro aqui foi salvo, foi livre daquela prisão. E diz: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, isso mesmo, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saída, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Que coisa! E o anjo foi embora, e Pedro continuou a sua caminhada. E Pedro, tornando a si,
Disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou. E quando Pedro realmente despertou daquela aparição, né? Isso mesmo, daquela visão que ele não estava compreendendo, ele disse: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo. Isso mesmo, enviou o seu anjo. Olha aqui, ó. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo quanto que o povo dos judeus e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Que coisa maravilhosa! Esperavam ali receber Pedro, né? Para o matarem, isso mesmo, o escarnecerem ali em praça pública. Os judeus, né? Muitos, e Herodes, isso mesmo. Mas só que o Senhor os livrou. Quando o Senhor dá ordem, o Senhor age, meus irmãos, poderosamente. Quando o Senhor dá ordem aos seus anjos, não há cadeias, prisões, correntes, reis, nada que possa impedir o agir de Deus. Pois então creia, acredite, coloque a sua vida no Senhor, viva para Ele, que por mais aparentemente que surjam lutas, perseguições, não há nada que resista ao poder de Deus, à graça de Deus sobre a sua vida. Creia, acredite. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, neste momento, em nome de Jesus Cristo, tá? E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Creia, acredite. O Herodes, os judeus, as prisões, os guardas, isso mesmo. Os guardas, as correntes, não puderam, meus irmãos, prender a Pedro e resistir aos anjos do Senhor quando desceram ali. Nada pode impedir o poder de Deus. Eu creio nisso. Pois então creia, acredite, talvez você esteja enfrentando uma grande luta, aflição, opressão, perseguições, lutas, resistências, problemas de saúde, econômicos. Você diz: o que será da minha vida? Quando o Espírito Santo ele age em nosso favor, Deus ele age poderosamente. As coisas acontecem, meus irmãos, e o milagre acontece de uma forma que nós não compreendemos. Deus ele dá ordem aos seus anjos, isso mesmo. Pois então creia, acredite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração, Senhor, neste momento. Oh meu Deus, em nome do Senhor, eu oro pelos teus filhos, pela tua igreja, por esta pessoa que está nos ouvindo, Pai. Longe, distante, talvez triste, desanimado, desanimada, passando problemas, lutas. Oh meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, e eu declaro aqui agora a cura, a saúde, a bênção. Senhor, envia os teus anjos, Pai, para livrar esta pessoa. Receba Jesus Cristo no seu coração, entregue a sua vida, se renda-se ao poder de Deus, e você verá que Ele estará agindo poderosamente em seu favor. Eu declaro em nome de Jesus, que a bênção de Deus, oh Deus, envia os teus anjos, livrando, trazendo a luz para esta pessoa, Senhor. Nesse momento de luta, de aflição, meu Deus, que haja luz, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, receba de Deus a cura, a bênção, a provisão, portas abertas, que as cadeias venham se quebrar, as correntes venham ser soltas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, ordena aos teus anjos que livre e guarde e conduza esta pessoa em todos os seus caminhos. Paizinho, eu te peço em nome de Jesus Cristo, diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, receba de Deus a bênção em nome de Jesus Cristo, tá? Eu amo vocês, tá? Eu oro por você, você ora por mim, e juntos iremos vencer em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.